Hoje voltamos ao escritor português José Saramago, que eu considero um dos grandes escritores de todos os tempos. As pessoas me perguntam por que eu gosto tanto de Saramago. E eu acredito que é pela diversidade narrativa. Saramago tem muitas obras e obras muito diferentes entre si, que se equivalem em qualidade, mas são originais, né? Enquanto forma de narrar, né? Não apenas o tema, mas a forma de narrar, que é de um mesmo escritor, né? Se você estudar literatura, você vai ver que há escritores, até bons escritores, mas que parece que escrevem sempre o mesmo livro. Por quê? Porque a narrativa é muito parecida. Mesmo que eles variem o tema da história, né, de um livro para outro, eles são muito parecidos porque a narrativa não muda. Esse não é o caso de Saramago. Veja, por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o outro livro, Caim. São dois livros que têm como tema a religião, mas são completamente diferentes entre si. Muda, né? Muda a estrutura narrativa. Outro exemplo, Ensaio sobre a Cegueira e o livro de hoje, né, que é Levantado do Chão. Ambos, se você for ver, são livros de crítica social. Só que um é completamente diferente do outro, né? Enquanto um é ambientado no meio rural, que é o caso do Levantado do Chão, o Ensaio sobre a Cegueira é no meio urbano. Um é no passado, o outro é em um tempo distópico, né? E eu poderia citar aqui muitas outras diferenças. Na minha opinião, é isso que faz com que Saramago seja um dos melhores escritores, não apenas do século XX, né, mas para mim de todos os tempos. Claro, gente, que entra também o gosto pessoal, né? Eu gosto dos temas e da maneira de narrar de Saramago. Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, escritora, e você está no Bíblia. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu like, o que todo youtuber lhe pede, mas que é tão importante, tão fundamental para um canal de literatura, né? A literatura sempre tem um público menor no Brasil, né? As pessoas não têm muito hábito da leitura. Então vamos lá, vamos ao livro de hoje, Levantado do Chão. Eu tenho nessa coleção Mestres da Literatura Contemporânea e eu considero este um dos livros de leitura mais difícil de Saramago. Quando eu digo que um livro tem leitura difícil, e eu faço isso algumas vezes aqui no canal, eu não digo isso para você não ler, né? Não existe nenhum livro que seja tão difícil que nós não consigamos ler. Eu digo apenas para que você vá preparado, né? E para que você não abandone a leitura no meio, né? Às vezes você se surpreende porque ele é mais denso, mais complexo do que você imaginou. Livros mais densos devem ser lidos quando você tem mais tempo para se dedicar à leitura, né? Que não está naquela loucura da vida que você vai ler só uma página e aí um livro denso você vai perder o fio da meada, perder a emoção, perder o elan. Então é muito mais fácil você abandonar. Levantado do Chão conta a saga da família Mau Tempo. Um nome bastante sugestivo, né? E que já dá indícios de que a vida, através de gerações da família Mau Tempo, não será nada fácil. Os Mau Tempo, eles vivem na região do Alentejo, em Portugal. E uma característica dessa região é que é uma região de enormes latifúndios. E o romance vai abordar a vida não do dono do latifúndio, mas dos trabalhadores de latifúndio, que são
muitos dos mau tempo dessa família, que é a nossa família principal. Então, quando você for ler Levantado do Chão, você vai ter de ter sempre em mente a origem dos latifúndios, né, das grandes extensões de terra, que vem desde os tempos dos nobres, né, que ganhavam dos reis aquelas terras enormes, só porque eram nobres, né? E aquelas propriedades, elas iam passando de geração em geração, muitas vezes sem que o herdeiro nem trabalhasse na terra, não tivesse feito qualquer esforço para adquirir, né? Isso acontece até hoje, né? Você vê herdeiros deixando terras enormes sem plantar, sem nada, né? Enquanto milhares e milhares de miseráveis não têm sequer ali 50 metros de terra para erguer um casebre e fazer uma lavoura, né? Uma lavoura de subsistência. Ou seja, é o problema da grande desigualdade social que entra século, sai século, não muda, nem em Portugal, que é o nosso cenário de hoje, e nem no Brasil. Saramago inicia o romance com uma epígrafe do poeta e dramaturgo português Almeida Garrett, que viveu ali entre os séculos 18 e 19, né? E o que diz essa epígrafe que já apresenta o romance? Abre aspas. E eu pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Então ele já está falando quanta gente, né, tem que viver na miséria absoluta por causa de um rico. Então é essa desproporção de os poucos terem tanto e muitos terem tão pouco que vai falar o romance, né? A história trata da luta diária desses trabalhadores do latifúndio para a sobrevivência, mas fala também de uma luta maior, né? Que é aquela luta da mudança definitiva, aquela que quer um pouco de dignidade, né? Para poder ter a esperança de um futuro melhor contra os poderosos donos de latifúndio, não apenas eles, mas também contra a igreja daquela época ali, e a ordem estabelecida, governo, quando eu digo ordem estabelecida eu estou falando governo e polícia, que apoiam esses proprietários ao invés de ficarem do lado dos mais fracos. Então é aquela história da propriedade, né? Mas é uma propriedade na maioria das vezes improdutiva ou que poderia ajudar muito mais gente. Esse livro ele foi publicado em 1980, mas ele conta a saga de várias gerações, né? Então vão ser muitos anos, começa ali no final do século XIX e vai até um pouco depois da Revolução de Abril de 74 de Portugal. Que revolução é essa, né? Para quem não sabe, eu estou me referindo à Revolução dos Cravos, que acabou com a ditadura governada por Salazar, né? A maior parte do tempo, de 68 até 74, até 68 foi Salazar, e de 68 para 74, Marcelo Caetano, mas continuou sendo uma ditadura. Chamava-se Revolução dos Cravos porque o cravo vermelho era o símbolo da revolução. E era uma coisa bonita, porque os cravos eram distribuídos aos soldados, né? Então, era mostrando ali uma coisa de paz, né? Para acabar com a ditadura. Então, ao mesmo tempo, correm paralelas a história da família Mau Tempo, mas também a história política do Portugal, com todas as mudanças e a luta para derrubar a ditadura.
Mas essa história política, ela não se sobrepõe, ela é apenas um pano de fundo para ambientar a história principal, que continua sendo, já falei, dos trabalhadores de latifúndios, né? O romance, ele começa com Domingos Mau Tempo, né? E a sua mulher, chamada Sara da Conceição, né? Eles estão saindo de Lavre e eles vão ter 5 filhos, né? E veja que os nomes que Saramago escolheu não foram escolhidos aleatoriamente, né? O nome Sara é um nome bíblico, né? E Saramago deu ele foi ironicamente dado pelo escritor, aquela mulher paupérrima, né? Mas em hebraico, que significa uma mulher de alta posição, uma princesa, né? Isso, Sara. Enquanto que Conceição, né? Ela nos remete à Imaculada Conceição, ou seja, a Nossa Senhora, a Maria, que concebeu sem que tenha cometido o pecado do sexo, tá? Então isso é uma ironia do Saramago a escolher esse nome, né, da matriarca, né? Aqui eu abro um parênteses para dizer que Saramago era um grande entendido de religião, principalmente religião católica, né? E um grande crítico a ela. Então, se você assistir os vídeos que eu tenho dos livros de Saramago, eu vou falando um pouquinho sobre isso em cada um deles. Em Levantado do Chão, é possível observar a marca de Saramago, eu disse que ele tem uma originalidade, mas ele tem marcas, né? Que são os longos parágrafos. As pessoas me perguntam, Levantado do Chão tem pontuação? Sim, tem pontuação, ponto final, vírgula, mas a divisão de parágrafos não é aquela que estamos acostumados, né? Às vezes ele continua, ele vai no fluxo do pensamento e mistura tudo num único parágrafo. A narrativa, ela vai ser feita por vários narradores. Às vezes você vê que está no masculino, às vezes você vê que está no feminino. Por isso é importante que você preste atenção a quem está falando. A maior parte do tempo, e é uma curiosidade, né, é que muitas vezes eu lendo, eu via que tinha trechos do Levantado do Chão que eu tinha a impressão que o narrador em terceira pessoa, ele era, e às vezes em primeira ele misturava, né? Às vezes ele era como aquele narrador de teatro, né? Que ele fica num canto do palco e ele vai nos apresentando a cena que está se desenrolando ali no palco. Ele vai explicando, ele vai tecendo considerações. E isso, gente, para um romance, eu acredito que é genial. Além disso, trata-se de um narrador que tem um grande senso de humor, um humor ácido. Como grande parte da história se passa durante a ditadura salazarista, né? O personagem João Mau Tempo, né? Ele é preso mesmo sem ter feito nada e é acusado de comunista. Não podemos esquecer, né, que a maioria das pessoas elas nem sabem direito o que é comunismo, né? Mas acredita que um comunista é um comedor de criancinha, né? Isso graças a uma intensa campanha feita pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, tá? Então, há uma confusão até do que é ser comunista. Bastava uma pessoa desejar justiça social para ser acusada de comunista, né? Então quem se rebelasse porque estava com pouco salário, salário muito baixo, morrendo de fome, essa pessoa era considerada comunista. Até hoje, vira e mexe, eu ouço alguém falar um monte de besteira a respeito de pessoas que nunca foram comunistas, né? Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, né? Por quê? Porque reina até hoje esse monte de fake news e ninguém fala, bom,
Será que isso é verdade? Vou parar, vou estudar o que é o comunismo e se aquela pessoa que está sendo acusada de comunista, se ela é mesmo, tá? Perguntado em entrevista sobre esse livro, o próprio Saramago, eu acredito que ele o define melhor do que qualquer um. Então, eu acho que é importante a gente conhecer essa definição do Saramago. Abre aspas. Acho que do chão se levanta tudo, até nós nos levantamos. E sendo o livro como é, um livro sobre o Alentejo, e querendo eu contar a situação de uma parte da nossa população, num tempo relativamente dilatado, o que vi foi todo o esforço dessa gente, de cujas vidas eu ia tentar falar. É, no fundo, o de alguém que pretende levantar-se. Quer dizer, toda a opressão econômica e social que tem caracterizado a vida, né, do Alentejo, a relação entre o latifúndio e quem para ele trabalha, sempre foi, pelo menos do meu ponto de vista, é o Saramago que está falando, né? Tudo isso é o Saramago, do meu ponto de vista, uma relação de opressão. A opressão é, por definição, esmagadora, tende a baixar, a calcar. Então, o movimento que reage a isto é o movimento de levantar o peso que nos esmaga, que nos domina. Portanto, o livro chama-se Levantado do Chão, porque, no fundo, levantam-se os homens do chão, levantam-se as searas, é no chão que semeamos, é no chão que nascem as árvores e até do chão se pode levantar um livro. Olha que bonito isso. Então ele está explicando por que o livro se chama Levantado do Chão, né? Tudo é para se levantar esse povo que está oprimido. Então, o levantado é o movimento, então, que os trabalhadores miseráveis dos latifúndios, eles percebem, compreendem a opressão a que são submetidos e deixam de ser tão submissos. Claro, gente, que toda vez que você vê esse movimento dos miseráveis tentando ali ganhar um pouco melhor, né, é um pequeno passo. A história da luta dos mais pobres, ela é repleta de pequenos passos e retrocessos também, já que aqueles que são os donos da terra, os donos da riqueza, não querem dividi-la, né? Isso um dia nós vamos falar sobre isso, né? E isso toca muito a muitos escritores. Uma curiosidade é que os Mau Tempo, eles vivem em um pequeno povoado chamado Monte Lavre, ou apenas Vila de Lavre, né? Exatamente o mesmo povoado real que existe no Alentejo e para onde Saramago se mudou para escrever esse livro, né? Esse que foi o primeiro grande sucesso de Saramago e ganhou inúmeros prêmios e, sem dúvida nenhuma, é o seu livro mais politizado. O livro começa até com o Domingos Saramago e a Sara se mudando de Lavre, mas depois ela retorna ali com a família e aí se desenrola em Lavre. Como é um livro de crítica social, então se você for fazer comparações, então como o Germinal de Zola, como As Vinhas da Ira de Steinbeck, ou mesmo Capitães da Areia de Jorge Amado e tantos outros romances de crítica social, né? Levantado do Chão é de fundamental leitura, né? Por quê? Por que eu tenho que ler livros como esse? Porque a literatura talvez seja a única arte, né? Ou alguns consideram até como ciência, né? Que nos permite viver a vida do outro, que são os personagens,
por um tempo mais dilatado, como disse Saramago, né? E assim a gente cria empatia com esse personagem ou com uma família, né, num tempo mais dilatado de gerações. E essa empatia faz com que nós tenhamos consciência para promover mudanças na sociedade. Por isso é tão importante ler bons livros de crítica social. Recomendo, então, leia Levantado do Chão. Se você quiser conhecer minhas crônicas, que eu publico todas as terças-feiras, entre no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E mais uma vez eu lhe peço que se inscreva, dê like, compartilhe, comente, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Até o próximo post.